Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão de carnaval. Com muito sol na maior parte do nosso país, muita gente espalhada pelas ruas, blocos por todos os lados, as cidades litorâneas com as praias lotadas, o mar lindíssimo em muitas cidades, fazendo com que estrangeiros, quando olham o que está acontecendo aqui no Brasil, eles de fato fiquem muito impressionados. E talvez ficassem muito mais impressionados os engenheiros da NASA vendo o que o brasileiro é capaz de fazer nesse período de carnaval. As fantasias, gente, olha, são de uma criatividade que você certamente deve ter visto. Algum grupo de gaiatos, ou um gaiato especificamente, né, que vai para as ruas depois de produzir uma fantasia que tem um grau de complexidade, certamente, né, e faz com que as pessoas deem muitas risadas, as pessoas se aproximem, a pessoa também ri, e as pessoas paqueram, as pessoas se reúnem, as pessoas cantam juntas, e está sendo muito comum nesse período alguém levantar, de repente, o grito de sem anistia e a coisa vai como um rastilho de pólvora, né? Todo mundo começa também a entoar essa frase, né? Essa palavra de ordem, que tem muito a ver também com aquilo que passou o povo brasileiro e aquilo que o povo brasileiro não quer ver de novo, pelo menos uma grande parcela do povo brasileiro. Num período que coisas estão acontecendo aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, porque o presidente da República está aqui no Rio de Janeiro, logo mais teremos o desfile em sua homenagem, algumas providências foram tomadas ali para não ter nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de confusão com a justiça eleitoral, mas tem muita gente ressentida e muita gente torcendo para dar tudo errado. Vamos acompanhar o que está acontecendo, mas eu quero trazer para vocês as notícias desse domingão. O presidente, além da questão festiva, teve também uma inauguração de hospital federal, e isso também já está dando o que falar, pelo menos para esse universo da extrema-direita aqui no nosso país. Esse período é um período também onde as pessoas se revelam, né? Mas, mesmo aqueles que não querem se revelar, eles dão oportunidades a pessoas como eu e você para que nós as revelemos, nós coloquemos para as pessoas o quão vigaristas eles são. E nada como trazer especializado em vigarice religiosa para mostrar, ó, esse é vigarista, esse é picareta, e você já deve estar imaginando de quem que eu estou falando, né? Bom, vou atualizar com vocês as últimas informações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas discussões, compartilhe os nossos vídeos. Se você gostar, dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, as ruas superlotadas, blocos muito criativos, os nomes de blocos são nomes muito engraçados, né, de um modo em geral. E as notícias que você verá em qualquer veículo de comunicação, nos jornais, na televisão, sempre estarão ligadas à felicidade que surge com muita intensidade nesse momento no Brasil. Os estrangeiros, certamente, eles ficam muito impressionados com o que acontece no Brasil, porque não há paralelo em nenhum lugar do mundo. Você que já viajou para outros lugares, você sabe. Não existe nenhum povo que faz durante alguns dias o que o brasileiro faz, fazendo com que, nesse período, a gente quase quisere todos os nossos problemas, né, para a gente recomeçar o ano, a gente, enfim, recarregar as baterias com coisas felizes, coisas legais, né? É o que acontece na maior parte das pessoas aqui no Brasil. Então os blocos aí estão por todos os lados. Blocos arrastam folhões pelas ruas do Rio no domingo de carnaval, fotos. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, fez uma praia hoje aqui no Rio de Janeiro, tem um litoral muito grande, né? O mar estava lindíssimo, gente. É coisa cinematográfica. É impressionante como é que tem brasileiro que sai daqui e vai para outros lugares que tem praia, né? E aí as praias não chegam aos pés das nossas, mas as pessoas ficam super impressionadas porque estão fora do nosso país, né? Elas têm que conhecer mais o nosso país, tem coisas aqui muito interessantes, muito bacanas, né? E o jornal aqui, o UOL, está falando de São Paulo, mas qualquer lugar que você tiver no nosso país, você verá notícias mostrando o que é que está acontecendo no carnaval da sua cidade, do seu estado e aqui do nosso país, né? Hoje a atenção maior está por conta do desfile da Escola de Niterói, a Escola de Samba de Niterói, que vai homenagear o presidente da República. O ator Paulo Vieira vai fazer o papel do presidente Lula. Certamente, o presidente terá uma postura muito discreta, né? Eu acho que até se bobear, nós não veremos câmeras filmando o presidente da República, justamente para não dar nenhum tipo de problema. Os participantes do desfile foram orientados a não fazer símbolos, a não puxarem palavras de ordem, para justamente não fomentar nenhum tipo de problema, né? Abrir chance para algum problema. No campo da direita, o que nós vemos é o seguinte: enquanto tem muita gente se divertindo,
tem gente que está num eterno funeral. É o caso do clã Bolsonaro. Gente, se eu pudesse dar uma dica para o Carluxo, eu diria: Carluxo, pare de mostrar cenas do pai com a barriga aberta, o pai de cueca, o pai colocando as coisas para fora, o pai chorando, o pai aqui como um Saci Pererê, com a tornozeleira eletrônica, pulando com a perna só, sendo humilhado, né? Esse tipo de situação, Carluxo, provoca a alegria de muitas pessoas, seu Carluxo. Olha aqui o Carluxo colocou hoje, gente. Onde tem recurso público? Tira o celular aí, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. E aí, seguinte, Carlos, até para as pessoas que estavam esquecidas, né, que seu papai está na papuda, quando você coloca isso nas redes sociais, as pessoas falam: nossa, que maravilha, enquanto nós estamos aqui no carnaval, o criminoso maior da nação está pulando o carnaval no complexo da Papuda, com uniforme vermelho, porque esse é o uniforme oficial de quem está na ala lá que o Bolsonaro está. Agora, vocês imaginem o Bolsonaro no carnaval com macacão vermelho? Essa seria uma cena espetacular, né? Mas infelizmente nós não temos acesso a esse tipo de imagem. Mas o Carluxo fica colocando esse tipo de história aqui, nos lembrando que o Bolsonaro fez jus a um apelido bem carnavalesco, né? O Lelé da Solda, né? Toda vez que ele colocar o Bolsonaro com essa tornozeleira, nós vamos lembrar que o Bolsonaro tentou destruir a tornozeleira com ferro de solda, né? Vejam só a degradação geral que essa criatura está passando, né? Está piorando esse nível de degradação. E aí o Carluxo faz a alegria de muitas pessoas, lembrando que o Lelé da Solda está como um Saci Pererê de uniforme vermelho lá no complexo da Papuda. Enquanto isso, quem está pulando, mas está pulando com as duas pernas, com muita alegria, é o presidente Lula, gente. As cenas são impressionantes, né? Lula, aos 80 anos, pula carnaval com Janja ao som de Baiana System. E aí levantaram lá a palavra de ordem, né? Sem anistia e a multidão. Eu vou tentar resgatar uma cena para mostrar aqui para vocês, né? Bom, mas o presidente da República está no Rio de Janeiro, logo mais estará no desfile, mas ele, antes do desfile, ele foi inaugurar um hospital aqui no Rio de Janeiro. Olha o contraste, gente. Quando se fala em saúde e se fala em bolsonarismo, a lembrança que temos é que ele comandou um genocídio aqui no Brasil com seus criminosos de plantão todo. E quando a gente vê o que o presidente Lula está fazendo na área da saúde, de fato não há nível de comparação. O que o Flávio Bolsonaro vai querer apresentar no período eleitoral, né? Mas só apresentar as conquistas do presidente Lula e do governo não são suficientes, gente. É necessário que nós façamos um embate político todos os dias aqui nas redes sociais. Aí o presidente Lula mandou alguns recados e quem é ladrão vestiu a carapuça, né? Vamos ver o que aconteceu. Mas para mim é motivo de orgulho saber que a gente está fazendo aquilo que outros deveriam ter feito em outros momentos da história. Quando Humberto Costa tomou posse como ministro da Saúde em 2003, Padilha, eu lembro de uma reunião em que eu dizia para Humberto: nós precisamos trabalhar a ideia de que todos os hospitais universitários em qualquer lugar do Brasil têm que se transformar em centro de referência, para que o povo do país saiba que tem uma universidade de referência, que tem uma universidade, um hospital de referência. E quando está na mão do governo federal, nós temos a obrigação de fazer com que seja referência para ser modelo para aquilo que faz o prefeito, para aquilo que faz o governo do estado. Se a gente relaxa, todo mundo acha que tem o direito de relaxar. Se a gente não relaxa, todo mundo tem medo de relaxar. Gente, a filosofia é muito interessante, né? Os hospitais federais servirem como referência para que os políticos, governadores de estado e prefeitos, eles tenham como referência aquilo que está funcionando, ou que deveria funcionar muito bem, né? E esse hospital aqui sempre foi utilizado politicamente. Sempre. Eu não vou... Aí vem a pancada no Flávio Bolsonaro, porque está circulando ainda aquele vídeo do Ottoni de Paula, do deputado, mostrando que quando o Bolsonaro foi presidente, o Flávio Bolsonaro loteou os hospitais federais, a roubalheira foi geral. Palavras do Ottoni de Paula e da Polícia Federal aqui no nosso país, né? Então Lula deu uma sapatada. Não vou falar nome de deputado, não vou falar nome de governador, nome de prefeito, mas os hospitais federais do Rio de Janeiro sempre foram utilizados como peça de troca em campanha eleitoral. Sempre foram. E aí você colocava um deputado para tomar conta de uma coisa, um outro deputado para tomar conta da outra, outro deputado aqui no caso, até para tomar conta do estacionamento. Presidente, se roubou de tudo quanto foi forma aqui, né?
Aí, gente, o que sobra para a direita? Eles, o ressentimento, né? Fizeram aqui uma. O Flávio Bolsonaro está espalhando aqui um vídeo com inteligência artificial criticando a homenagem que o presidente Lula está recebendo, porque o pai dele jamais receberia a homenagem de qualquer artista no nosso país, né? Porque essa gente odeia artista. Eles odeiam atores, atrizes, cantores, cantoras, pessoas que se envolvem com o público, pessoas que levam alegria, pessoas que levam a reflexão, professores, todo mundo que mexe com o intelecto e desperta algum tipo de consciência crítica, para esse universo paralelo, são todos doutrinadores, todas pessoas que fazem algum tipo de mal, né? Então eles têm muito problema, jamais verão o Bolsonaro ser homenageado por uma escola de samba. Aliás, quando o Bolsonaro aparece em alguma escola de samba, é sempre para ser criticado pelo que ele fez. Tem um canal do Marcelo Marcengo, Democracia Explicada. Ele levanta aqui uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Como é que o Brasil virou uma coisa tão esquisita para uma parcela da sociedade brasileira? Ele apresenta um vídeo de alguém que perdeu pessoas no período da pandemia, mas é um bolsonarista, né? E aí ele fica com esse tipo de reflexão que eu quero compartilhar com vocês. E quando eu entrei, infelizmente, perdi amigos de quarto. 3 amigos. Para mim, uma das coisas mais difíceis de entender é a desconexão com a realidade. Outro dia, minha esposa estava no trânsito e viu um carro na frente dela com adesivo: "A culpa não é minha, eu votei no Bolsonaro". Aí eu fico pensando, como é que parte da população não consegue entender o que aconteceu nesse país durante os 4 anos em que ele esteve na presidência? Não se trata de você gostar ou deixar de gostar do Lula, do PT. Se trata de não compreender o que o Bolsonaro significa, o que ele fez e o que isso representa. E aqui no Brasil tem aquela coisa, não se trata meramente da ideologia, que por si só já é uma ideologia nefasta. Não é nem só isso, mas a pessoa não entender o que a atitude e as omissões, as ações e omissões dele levaram à morte tantas centenas de milhares de brasileiros que poderiam estar vivos. E, curiosamente, boa parte dessas pessoas que foram embora eram apoiadores dele. Quando você pega um mapa eleitoral e você vê nas cidades onde ele teve mais votos, em 2018, você vê justamente nessas cidades onde teve o maior número de óbitos por Covid. É impressionante. Eu já então, como é que o cara não assustou? Marcelo, quem sabe a gente vai fazer uma live aí, vamos discutir, vamos aprofundar os porquês dessa lavagem cerebral numa parcela da sociedade brasileira. Isso tem a ver com outro tipo de picaretagem, a picaretagem comandada por religiosos, por empresários da fé. Gente, está um vídeo circulando aqui na internet que eu quero compartilhar com vocês, onde um pastor, teólogo, ele destrói a figura de uma pessoa que ele aponta como sendo um estelionatário religioso, né? Vamos acompanhar aqui o que acontece. Vamos lá. Aí ele começa aqui, né, criticando que a fala do senhor Malafaia vai no sentido de você que dá dízimo para a igreja, você não tem o livre-arbítrio para você usar esse dinheiro, não, para você definir como é que você vai usar esse dinheiro, não. E aí vem a pancadaria aqui em cima do senhor Mala. Nenhum dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. O pastor, vem cá, me diz, com que autoridade é que você fala isso? Porque a autoridade bíblica para administrar o dízimo era de Levita, no templo de Jerusalém. Lá em Números 18 e 21. Você não é levita, você não está em Jerusalém, você não está no templo, você está no palco. Quem administra dízimo é sacerdote. Ok, então me mostra aí a sua genealogia, porque sacerdote na Torá era filho de Arão. Você não é sacerdote. Você se declarou gerente de um dinheiro que nem é seu. E lá no Novo Testamento, em 1 Pedro 2,9, diz que todo crente é sacerdote. Então não, meu queridão, você não manda mais do que ninguém. Não, os meus 10%, 3% eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo. Então quer dizer que você acha ruim as pessoas ajudar quem precisa? Deuteronômio 14, 28 e 29 manda dar o dízimo para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas você prefere 10% garantido na tua mão, porque dividir assusta. Receber acalma tudo, né? Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora, quando você chega no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo.
Claro, claro, muito bom, porque quando você precisa de dinheiro, o Antigo Testamento volta a ser válido, né? Mas para guardar o Shabat, aí já não serve mais. Você usa Malaquias 3 como se fosse ordem eterna, mas o capítulo começa com Deus confrontando os sacerdotes corruptos. Sabe quem são eles? Trazer os dízimos à casa do tesouro. Neemias 10, 38 e 39, a casa do tesouro, meu queridão, era um celeiro. Comida, grão, azeite, não tinha maquininha de cartão. Você adaptou o versículo à arquitetura da tua igreja, mas não adaptou a sua vida ao contexto bíblico, né, pastor? A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Dízimo não. Muito conveniente. Oferta não sustenta tempo de LED. Dízimo sim. Por isso que você chama um de vontade e o outro de lei. Só que a única lei que você respeita é a lei da arrecadação. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Exato. Oferta voluntária, sem porcentagem. Não teve carnê, meu queridão. Não teve cobrança. E sabe por que eles não mandaram dízimo? Porque nenhuma igreja do Novo Testamento foi ensinada a dar dízimo. Nem pelos apóstolos e nem pelo Jesus que você segue. Ou seja, você acabou de provar que o que você cobra, a Bíblia nunca exigiu. Pastor, você pode subir a voz, mas eu acabei de subir texto. E quando a Bíblia entra com contexto, a gritaria não sustenta o engano. O tempo da culpa está acabando. Agora é Bíblia por Bíblia. E nesse campo, o senhor não aguenta o primeiro round. Presta atenção. Gente, então é isso aí. Mais pessoas desmascarando vigaristas da fé, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, a gente volta no próximo Portal do José. Mande seu comentário, tá legal? Tchau!